Salve, salve, queridíssimo George. Se combinássemos, não estaríamos assim, hein? É que o pessoal não viu ainda a segunda pele, né? Não vou mostrar Não? a segunda pele. Não, eu tô bem assim. Não, a segunda Pode pele... deixar- Não, mas é azul a minha camisa por baixo. Ah, é azul? Nós estamos em tons diferentes, Então, mas sabe o que eu parecidos. descobri hoje que eu sou daltônico? Porque pra mim era preto. Não é preto, é azul, mas tudo bem, George. Mas a nossa convidada está de preto. Nosso convidado está de preto. Ah. Apresente aí, então. Hã? Apresente. Tatiana Braga. Muito bem. Da TB Sports, tá? TB Sports. TB Sports. TB Sports. Sport. Ai. CEO. É, fundadora. CEO, fundadora. Aquela coisa de Esses quem nomes, né? empreende. Que exatamente. São só nomes. Maquinista, você sabe que é uma derivação de uma brincadeira dessas, né? Não sabia. Que eu tava uma vez indo fazer como é que chamava o programa do Calçade? Segredos do Esporte, enfim, era um programa que o Calçade tinha na ESPN. Ia falar sobre sócio torcedor, eu tava lá e tava o Marcel Marcondes, que é da AB Ambev, hoje é vice-presidente mundial, sei lá, o Marcel tem um cargo altíssimo, mas trabalhava na Ambev aqui no Brasil. E o Calçade me perguntou antes de começar o programa, falou, Eric, como é que a gente põe no GC, você é o quê da máquina do esporte? Olhei e falei, o que eu sou da máquina do esporte? Aí o Marcel brincou, virou e falou, tinha que ser marqueteiro, ele falou, você é maquinista. A gente começou a rachar o bico. E o Marcel sabia, porque ele até já tinha sido anunciante na máquina e tal. O Marcel sabia que era equipe ali, 2, 3, 4 pessoas, não tinha mais do que isso, e você acaba fazendo de tudo um pouco, né? E aí veio o nome maquinista, veio daí, e a gente manteve aí pra fazer o podcast. Mas se a gente participa, a gente vira um maquinista? Você é uma maquinista agora. Muito bem. Você é uma maquinista. Muito bem, maravilhoso. Você é uma maquinista. A gente ainda vai fazer, não fizemos, né? Precisamos fazer, que foi até ideia do Daniel Krutman, que ele falou, pô, tem que fazer a camisa, a xícara, já foi pra ideia de licenciados, maquinista, aí eu vim pra fazer, eu sou um maquinista, tal, não sei o que, vai ter. Mas Próxima temporada vem. Mas um breve elogio, Pós-Olimpíada. sua blusa é muito bonita. Obrigado, ficou frio, eu tô usando pela primeira vez, minha mulher que me deu de presente, agradeço. Ah, tá. Não, sua mulher não, a digníssima Raquel, sua mulher. Né? Sim, senhora. Ah, Bom, então tá estamos enrolando pra caramba, tô tomando café aqui. A Tatiana não está aqui pra falar disso, porque logo menos começam os Jogos Olímpicos. Sim. Estamos gravando. Este programa irá ao ar antes dos Jogos Olímpicos, tá? Eu só situando no tempo e espaço. Quando? Ainda não sabemos, mas irá. Em alguma terça-feira antes da Olimpíada, talvez, depende das nossas outras agendas também casarem, mas exatamente pré-Olimpíada. Ótimo. E aí, onde estamos nesse momento, né? Onde estamos, basicamente? Estamos a menos de um mês do início dos Jogos Olímpicos, estamos há 25 dias. 25 dias, que hoje é 1º de julho. Tati, como é que é, entre outras coisas, trazer, acho que o maior ícone, talvez a principal esperança, atleta, referência, que é a Raíssa Leal dentro desse teu trabalho, de gerenciar essa menina prodígio aí que a gente tem do nosso esporte brasileiro. É muito gostoso. Eu acho que o primeiro é isso, assim, fazer parte da vida da Rá é maravilhosa, como é fazer parte da vida da Ari, da Júlia e de todos os atletas que a gente tem, assim. A gente tem um olhar muito pro indivíduo, né? A gente estava tendo essa conversa lá fora e me perguntou, mas a Raíssa, ela tem uma rotina de uma adolescente? Ela é uma adolescente pura. Ela é uma menina de 16 anos. Com todas as dores e amores de uma adolescência, né? E a gente que tá ali ao lado dela vivencia isso muito próximo. Não tanto quanto a família, com certeza, né? Porque ser pai e mãe de adolescente... tranquilo. Não deve ser fácil, pelo pouco que eu acompanho. Uma adolescente campeã mundial deve ser bem mais difícil. Mais difícil. Mas o nosso olhar é muito pro indivíduo, assim. Então, eu não sinto, por exemplo, um peso, e a gente, enquanto time, a gente não dá esse peso pra Raíssa sobre, nossa, Jogos Olímpicos, ela ser uma promessa, né? Eu acho que isso vem muito da torcida, que não como um peso, mas como um desejo. Acho que até de uma forma positiva, mas que quando a gente coloca em quantidade isso, né, e como isso chega para a Rá, principalmente falando de imprensa e tudo, pode se tornar um peso. Então, a gente bloqueia muito a Raíssa, a gente tenta bloquear, eu escuto de várias mídias, eu quero falar com a Raíssa e você não deixa, não deixo mesmo. Acho que ela está num momento não só de treino, mas férias dela.
né? Então, se ela tem férias escolares agora, ela tem todo o direito, como a gente tem, de curtir férias. Então, não adianta eu encher a agenda da Rá agora com um monte de compromisso, que seja uma horinha para falar com alguém ou para gravar alguma coisa, se ela merece essas férias, né? Então, são as férias que as amigas dela também têm, então, para ela poder ir para a chácara. Então, o meu olhar é muito do indivíduo, assim, é uma menina de 16 anos que está indo participar dos Jogos Olímpicos, ponto. O resultado disso não define quem a Raíssa é, independente do resultado. Acho que a Raíssa, ela já conquistou muita coisa e ninguém vai tirar isso dela. Então, é isso que a gente fala muito com ela e é verdadeiramente a maneira com que a gente olha para ela. Assim. Eu fico pensando o seguinte, Raíssa, onde você vai passar suas férias escolares? Eu vou pra Paris, mas eu vou trabalhar lá, né? É tipo isso, assim. Basicamente. Eu vou ali e volto. Ali e tal, E tranquilo. talvez se você perguntar pra ela, ela ia falar, eu que acho que eu queria ficar na chácara aqui com duas lógico. amigas, enfim. E é isso. Isso a gente sabe que não é fácil, né? A gente acha que é fácil, mas não é fácil. Não. Voltando um titiquinho, Uhum. fala um pouco da estrutura da TB Esportes, a história, a equipe que A você gente tem. falou da Raíssa, mas É, tem mais coisa então, por porque trás, tem- óbvio. Eu sou todo um mineira, eu suporte, falo né? muito, então Não tem qualquer problema, a coisa gente vocês fala cortam pouco. depois, mas a gente continua falando aqui. Não tem tá tudo problema. certo. Faltou só um doce de leite e um queijinho branco. Eu aqui, devia né? ter trazido, isso foi uma falha minha. Caramba. Isso foi meu, porque mineiro sempre traz coisas. Dá pra ver aqui. Mineiro ganhamos aqui sempre os traz. docinhos da Da Docile, Docile. né? Que foi um acordo da TB esse. A gente ajudou a Docile Uhum. a intermediar, na verdade, menos a intermediar, mas mais como uma consultoria da marca dentro do esporte. Então, isso tem tudo a ver com a Docile, né? Porque eles trazem essa coisa do doces e gentileza. Então, fazer a medalha. E o objetivo é você entrega a medalha após um gesto de gentileza. Isso a gente vê muito nos Jogos Olímpicos, né? A Raíssa ganhou um prêmio disso nos últimos Jogos. E trouxe a Mini Ari, que foi uma ação nossa da TB também. Nosso objetivo era, na Copa do Mundo do ano passado, feminina, aconteceu na Austrália, a gente convidar todo mundo para olhar, né, para as meninas, acho que com o mesmo olhar que a gente tem para os meninos, e a gente fez um manifesto, e a Ari era a atleta que a gente tinha lá, até naquele momento, hoje a gente tem mais, e a gente fez esses bonequinhos pra gente distribuir, e foi super legal. Fazendo, né, alusão lá aos mini craques que entrega a nossa idade. Eu não lembro dos mini craques, imagina, eu não tenho nenhum. Eu ouvi dizer. Eu também, é isso. Nunca colecionei. Não, nem eu, imagina. Mas essa era a ideia. Mas a TB, na verdade, a gente nasce como uma agência de marketing, de ativação, né, de experiência. Então, é live marketing, enfim, tem vários nomes. Mas era muito essa de fazer ativações e eventos para o consumidor, para a marca. A Nike sempre foi um dos nossos grandes clientes. A gente atendia a marca não só como brand, mas também institucionalmente. Então, a gente cuidava da conta que, para mim, acho que foi uma das melhores da vida, que é a de impacto comunitário. Então, tinha esse lado da marca muito próximo, né, com a comunidade. Então, como que a marca devolve, muito menos branding. E eu tive uma identificação muito grande com isso. E a parte de cuidar dos atletas, veio também de um evento da Nike. Eu não sei se vocês lembram, mas a Nike fez um projeto que chamava The Chance. E depois Os Procurados. Eram peneiras que a gente fazia no Brasil. Na época que Nike patrocinava Inter, Santos, Bahia, todo mundo. Pré-Copa 2014. Pré-Copa, exato. Uns 10, 12 anos atrás. E isso fez com que eu me aproximasse muito dos meninos, né? Que estavam participando daquilo ali. E entender um pouco essa realidade do jovem que quer ser atleta. Né, porque a jornada ela é dura, né? Se você pensa, por exemplo, o seu filho ou sua filha, se eles quiserem, não sei, serem arquitetos, existe uma regrinha, né? Você vai para a escola, você vai para a faculdade, você vai formar. Óbvio que eu tô, né, uma discussão um pouco rasa, porque na profundidade tem questões de privilégios e etc, mas tem essa regra. Ele tem um caminho mais bem traçado. Vai, vamos Exato, é isso. Mas se ele quiser ser atleta, e aí? Né? E aí a gente tem ou uma mãe ou pai, alguém próximo da família que abdica, porque é um menor de idade, precisa acompanhar. O meio esportivo não é um meio seguro, não é de forma alguma, e ele tem que abrir mão daquilo. Então você tem aí, acho que a dor de uma família também, né? E a trajetória de uma família, que não merece julgamentos, acho que merece entendimento. Aí a gente também tem aquela criança que naquele momento quer ser jogador, ou quer ser skatista, ou quer ser, enfim, quer ser um atleta, mas não sabe o que fazer. Por enquanto é só diversão. Quando começa a vir patrocínio, expectativas, promessas, aquilo ali vira um fardo.
essa criança pode chegar nos 17 anos dela, porque a literatura fala que se define atleta entre os 16 e 18 e falar, eu não quero mais. E tem que estar tudo bem, né? Enquanto o olhar do indivíduo tem que estar tudo bem. Mas para estar tudo bem, alguém precisa olhar para essa família. Para estar tudo bem, alguém precisa olhar para as crianças. E eu percebi que a gente tinha essa ausência. Uma oportunidade ali de... Acho que até é uma oportunidade muito para a Tatiana, pessoa física, muito mais do que para a empresa, assim. E quando veio a pandemia, e aí a Júlia Rosado, que a Juju, muita gente conhecia a Ju como Juju Gol, né? Que eu falei, vamos tirar isso, porque eu não quero que ela carregue esse peso. E é uma menina formidável, assim, a Ju é maravilhosa enquanto atleta, enquanto indivíduo, ela é sensacional. Ela foi a primeira que a gente começou a olhar, né, com essa atenção. Eu comecei a olhar como pro bono, a Raíssa também como pro bono. Então, nunca foi num sentido de, eu vou em algum momento viver da remuneração da atividade delas, assim. Mas muito com olhar do que eu posso doar. E naquela época era meu tempo, era meu conhecimento, muito mais do que dinheiro, assim. E quando veio a pandemia, a outra empresa, né, ela que é de ação, de eventos, perde muito no mercado, né? A gente parou, o mercado parou praticamente, e me vinha essa angústia, porque eu tinha que estar bem psicologicamente. Quem estava bem, né, dentro da pandemia? Se alguém falar que estava bem, eu queria muito conhecer essa pessoa, porque, enfim. Tá tudo ótimo, tranquilo, sem Ninguém problema. passou ileso, né? Ninguém passa de uma pandemia ileso. Então eu precisava estar bem daquele jeito para também dar esse suporte para essa família, porque eu me coloquei responsável por eles, né? E me bateu um estalo muito grande de, meu Deus, o que eu vou fazer, assim. E o meu marido sempre me apoiou muito. O Bruno, ele é uma pessoa que qualquer ideia que eu tenha, qualquer coisa, ele me empodera e ele fala, faz. E nos meus anseios, ele falou, continua fazendo o que você pode, quer disponibilizar tempo, é continuar conversando. A Raíssa estava indo para os primeiros Jogos Olímpicos dela, né? A gente tinha uma família que nunca assistiu Jogos Olímpicos. Isso é importante a gente entender quando a gente olha para o indivíduo. São super jovens também. São super jovens, e não é que a família da Raíssa tinha uma televisão em cada cômodo, sabe? Então a gente também precisa entender a realidade de cada indivíduo para eu entender como que eu ajudo no tempo deles e do que eles precisam. Não cabe a mim falar, vocês precisam fazer isso. Cabe escutar e falar, então tá. Do que tem para vocês nesse meio que vocês estão entrando, minha sugestão é a gente fazer desse jeito, junto. Muito com essa coisa de proteger. E aí o Bruno falando, continua fazendo, e eu falei, tá bom. E eu tenho uma amiga maravilhosa, que é a Bárbara Casara. Ela é head de futebol na Nike EMEA. Acho que você conhece a Bá. Sim, ela. Exato. E a Bá, nessas conversas maravilhosas de pandemia, ela falou assim, amiga, pra mim o seu superpoder é cuidar de pessoas. Você só precisa entender como que você consegue sobreviver fazendo isso. Como transformar isso num negócio, né? E aquilo me bateu, assim, que falou, poxa, então acho que primeiro é dar mais atenção para isso, sem uma grande expectativa, mas de fato eu entrar nisso. E acho que, né, como eu já falei, a pandemia não foi fácil para ninguém, eu estava num momento muito difícil também, mas eu precisava olhar muito para a Raíssa naquele momento, né? A Rá, pensando em audiência, ela já ia para os Jogos Olímpicos com 800 mil seguidores, isso é um número muito grande, né? Ela já ia para os Jogos Olímpicos com a comunidade do skate, sabendo, entendendo o potencial da Raíssa. Sabendo que ela ganharia medalha, né? Sabia que ela tinha um potencial muito grande. E eu lembro que eu falei com o pai da Raíssa assim, olha, a minha preocupação é a cabeça da Rá. E eu expliquei, os Jogos Olímpicos é desse tamanho, é essa dimensão, né? Mas é muito difícil você falar de quem vive. E a mãe da Raíssa mandou uma mensagem pro pai dela e falou, na maior humildade, assim, falou, eu acho que a medalha vem porque a Raíssa tá muito feliz. Então, a referência deles sempre foi isso, eu aprendi muito com eles, que tá feliz? Então, tá bom. Então, independente do resultado, é isso que interessa. Eu nunca ouvi dos pais da Raíssa, você tem que trazer uma medalha, você tem que subir no pódio. Nunca, nunca, juro por Deus. Sempre foi, se diverte, você tem que estar lá, então você tem que se divertir e mostre o teu skate. E aí a gente tem esse resultado. Hoje a gente tem um outro momento dessa Raíssa, aprendi muito com a Rá, né? E graças a Deus a ascensão da Rá fez com que a gente pudesse fazer com que a TB crescesse. Né? Não só isso, mas também os outros movimentos que a gente vai fazer enquanto agência de marketing. E aí a gente montou uma estrutura que ela é uma estrutura que tem muito a ver com a minha ideia de, bom, acho que todo mundo tem que colaborar para a base. A gente tem uma ausência de atenção para a base esportiva, né? E aí a gente começa a criar um ciclo dentro da empresa, onde
a gente divide os nossos atletas em 3 categorias, né? Então é a categoria de base, que são atletas que estão ainda entendendo se querem ser atletas ou se não querem, enfim. E o nosso investimento, seja dos que precisam financeiro, ou de tempo, ou de conversa, etc., ele é totalmente sem querer ter fins com isso. Isso é legítimo, não tem contrato, não é sobre isso. É sobre, assim, é isso que você quer, a gente vai tentar facilitar. Eu entendo que a ATB, ela é facilitadora. A gente tem os atletas de growth, que são atletas que já estão no meio, que já competem, mas ainda não alcançaram o seu Não potencial. são uma Raíssa. Eles têm potencial, mas não alcançaram por N motivos. Então, como é que a gente facilita, né, e os ajuda a alcançar esse potencial? E a gente tem o Hypeness, que aí a gente tem a Raíssa, tem o Giovanni, a gente começou uma parceria agora com China, que abraçava muito os meninos do parque. Então, a gente vai para os Jogos Olímpicos com o Pedro Barros, com o Japinha, com o Luigi. Não estamos indo com a Indy enquanto competidora, mas ela vai estar lá com a gente. Então, a gente conseguiu montar uma estrutura em que esse time de Hypeness colabora para a base. Então, tudo que entra hoje da parte financeira desse time de Hypeness ajuda a sustentar essa base. E a gente usa esse time de Hypeness para trocar coisas que não sou eu que vou trocar. Eu não sou atleta, eu nunca estive numa Vila Olímpica, eu não sei o que é você subir numa rampa. O Pedro sabe. O Pedro, o Pedro Barros, ele é um ser humano impressionante. Se você traz o Pedro aqui, vocês vão querer conversar com o Pedro 8 horas direto. Assim, não só da vivência que o Pedro tem, mas a legitimidade que o Pedro traz enquanto indivíduo. O Pedro, eu entrevistei ele no Band Esportes, ele tinha 14 anos. Pois é. E me chamou a atenção, porque eu falei, pô, é maduro pra idade que ele tem. E realmente, acho que era 14 ou 15, enfim. Tava Exato. nessa idade aí. Nessa idade. Então, o que a gente fala muito é sobre o Pedro trazer essas conversas, sabe? Então, no momento em que a Raíssa tem alguma sensação que eu não consigo, que talvez nem a terapeuta dela ou todo o nosso time, a gente entra como facilitador, que é conectar o Pedro. Então, a gente trabalha muito enquanto time, né? A bonequinha que eu trouxe da Ari foi uma campanha que a gente fez durante, eu já falei, né? Copa do Mundo Feminina, na Austrália. E o nosso objetivo era dar visibilidade para as meninas, não era só para a Ari, né? Eu acredito muito na construção enquanto comunidade. E a gente fez um manifesto, em que participaram desses manifestos todos os nossos atletas, inclusive de base. Então, isso é muito importante a gente entender, assim, o nosso olhar para a Raíssa é o mesmo olhar que eu tenho para a Júlia. Né? Dadas as devidas demandas e necessidades, mas o meu olhar é o mesmo. Então, a gente juntou esses atletas, a gente fez esse manifesto e a gente lançou, né? Foi tão caseiro, mas foi tão gostoso de fazer, tão verdadeiro, que a gente teve 1 milhão de visualizações em menos de meia hora. Então, a gente tem marcas que investem muito numa campanha publicitária e não alcançam isso. E por que a gente alcançou isso? Acho que é porque foi muito verdadeiro. Autenticidade. E a outra é porque a nossa comunidade de atletas fez isso. Então, a gente teve a Raíssa repostando isso, a gente teve a Júlia para a comunidade dela, a Bia, a Sofia, o Pedro, o Fabrício, enfim, todos eles. E o Richarlison, que ele é um cara que a gente tem contato, e ele realmente, de uma forma muito verdadeira, ele acredita no futebol feminino, né? E ele quer apoiar as meninas. E quando a gente falou pro Oswaldo, que trabalha com ele, que a gente ia, né, soltar isso, ele falou, não, a gente também ajuda e a gente vai ajudar a divulgar. Então, eu acho que isso vale muito. O esporte feminino, ele é novo, né? Eu falo muito isso quando as pessoas começam a comparar desde oportunidades de marca até desempenho e performance. Não dá. Né? A gente já começa a... Tá errado o comparativo, ele não existe. Mas a gente aprendeu uma coisa, eu acho, com o masculino, que na verdade não é que a gente aprendeu, mas a gente tem uma coisa no masculino que é uma comunidade. Então eu acho que essa comunidade, e a gente incentiva essa comunidade a olhar e ajudar a desenvolver o feminino. Então, teve jogo agora a Copa América dos meninos. Primeiro jogo, a gente levou as nossas atletas para assistir os meninos. É importante elas assistirem, como é importante os meninos saberem que estava lá. Então, quando a gente fala pro time do Rodrigo e pro time do Vini Júnior, as meninas vão estar aí, e até mesmo pra CBF. E a gente fala, a gente consegue as meninas, né, encontrar com os meninos, porque pode parecer óbvio, gente, mas não é. A gente viu o Richarlison, a reação dele quando ele encontrou com o Ronaldo, né, na Copa. Eles estão distantes, né? O ídolo, ele é distante. E os atletas também têm seus ídolos. Então, a gente levou as meninas que estavam nos Estados Unidos, né? A Andressa Alves, a Caroline Ari.
para encontrar os meninos. Foi um encontro super legal, eles receberam elas super bem. E a gente acaba gerando ali, obviamente, um conteúdo que chama atenção e que traz visibilidade para as meninas também. Então, eu acho que enquanto comunidade é isso, e a gente, enquanto TB, é olhar dessa forma e ver como que a gente facilita, sabe? Então, é muito mais um facilitador do que, sei lá, uma coisa de business mesmo, sabe? Eu enxergo dessa forma, assim. Mas é algo que depois vira business, né? Vira business e quando a gente traz a marca também, né? Então, essa campanha que a gente lançou agora de sneakers, né? Ela foi uma campanha feita a 4 mãos. Fomos nós, as agências da Mars, e eles, e a gente entendendo qual é a mensagem da marca e falando, então para a comunidade do skate, a gente tem que trazer essa conversa dessa forma. Então, a TB vai ser responsável por gerar alguns conteúdos enfim, acho que esse outro braço nosso de marca ajuda nessa construção e a gente traz uma campanha ou, enfim, conteúdo que seja autêntico e seja verdadeiro. Porque o consumidor do atleta, ele não quer ver o atleta fazendo propaganda. Ele quer ver o atleta na performance dele, né? Não são só os números que falam isso, mas acho que todo mundo, né, da origem do marketing sabe que o que dita é o comportamento do consumidor. E o consumidor do atleta é esse, né? Eu falo que o atleta, ele é o maior asset que existe no esporte. Não tem evento sem atleta. Não tem consumidor, não tem torcedor se não tiver atleta. O ídolo, ele é o que faz com que você consuma aquilo, é o que, né, é o que te desperta interesse e o desejo. Então, se as marcas olham para esse lado, eles entendem que, poxa, se você trabalha um atleta muito bem, se você investe num atleta, você consegue alcançar o consumidor do esporte. E aí, dentro disso, você falou uma série de coisas importantes. Qual o tamanho do time para fazer tudo isso acontecer? Aí ela chega e fala, não, sou eu, mas... Hoje a gente tem um time que ele é pautado em especialistas. Então, a gente tem o Caio, fica muito à frente do especialista, ele é especialista em athlete management dos atletas de golfe, de surf, e o Pedro, que é do kart. Eu olho junto com o Murilo para o skate. O Murilo é um especialista de branding e de comunidade do skate muito forte. A Naomi olha para PR. Então, a gente tem especialistas, a gente tem aí mais ou menos 8 pessoas, mais os nossos parceiros de negócio. Então, assim, a gente trabalha numa plataforma que são 3 pilares. O primeiro pilar é o pilar que a gente chama de desempenho. Então, o que é isso? São pessoas que olham para os nossos atletas e que vão ajudar na performance deles. E eu não sou a pessoa que vai olhar performance. Então, a gente traz uma pessoa. Então, para o futebol, por exemplo, eu tenho o Luiz. O Luiz treina e ele faz análise de jogos para os nossos atletas de base. Porque não adianta eu querer que o clube olhe de forma individual a minha atleta, que não tem condições. Não dá e não é o papel do clube. Né? Essa é a verdade. Então a gente traz o Luiz e ele é um analítico, ele faz isso. Ele não faz parte, ele não é funcionário da TB, mas ele é um super parceiro nosso de negócio. Exato. Então quando a gente traz isso, cresce muito o time. Então a gente tem dentro do nosso time o Bruno, que é o médico ortopedista, a gente tem a Isabela, que é a médica da mulher. Então, tudo isso, a gente tem a Gi, que é psicóloga. Então, a gente tem um time de parceiros de negócio para atender o desempenho que é muito grande. Aí, o outro pilar é o que a gente chama de futuro. Então, são nossos parceiros de negócios que vão olhar contabilidade, imposto de renda, gestão financeira, family office, que eu também não tenho capacidade, mas, de novo, a TB é um facilitador. Então, eu trago esses parceiros de negócio e eles prestam serviços para os nossos atletas. E aí, a gente tem a parte de marketing, onde a gente tem mais gente dentro de casa, né? Porque a Naomi está dentro de casa como PR, o Murilo está dentro de casa como líder de comunidade, né? E criação, o André. Então, a gente traz esse time porque a gente ajuda a construir com a marca. A execução do projeto, a gente traz freelas para executar. Então, é uma junção de pessoas apaixonadas pelo esporte, assim, e eu tenho zero pretensão de achar que a gente tem que fazer tudo, mas é minha obrigação encontrar pessoas que vão servir os meus atletas com qualidade. Quais seriam os pilares mesmo? Só o primeiro é desempenho, tudo que diz respeito à performance. O segundo é futuro. Isso, e o terceiro é marketing, que aí entra a imagem, são os nossos 3 pilares. Tá. Isso. Mas, ao mesmo tempo, surgem negócios com marcas. Surgem negócios com marcas. Acaba sendo também uma prestação de serviço no meio disso. As marcas têm... Vou reformular a pergunta. Uhum. O atleta, ele acaba te ajudando a abrir o caminho para as marcas? Ajuda, com certeza ajuda. Assim, a gente tem as duas coisas, né? A gente tem o atleta que ajuda
e um ajuda o outro automaticamente, como a gente tem a marca que das ações de marketing que a gente fazia enquanto só agência, buscam a gente, porque sabe que a gente tem esse olhar para o esporte, né? Então, acho que tem um pouquinho dos dois, assim. Mas o principal para a gente, que é um movimento muito legal que tem acontecido, pelo menos com os nossos clientes, é o entendimento deles de que o marketing esportivo ele vai além do patrocínio. Né, ele vai além do patrocínio de eventos, principalmente. O marketing esportivo é muito grande, né? O que o esporte gera no consumidor, o que o esporte leva o consumidor a fazer ou a comprar é impressionante. É muito grande. Então, como que a gente trabalha isso? Eu acho que tem N oportunidades, mas precisamos sair um pouco do formato coloca minha marca. Eu acho que isso é que a gente tem muito para avançar e aí tem muitas oportunidades. Você acha que é o quê? Seria o que existe no mercado americano, coisa assim? É um pouco Acho que isso? sim. Acho que é o que tem mais perto do mercado americano, né? Assim, o mercado americano faz isso muito bem, porque já faz há muito tempo. E às vezes eu tenho a sensação que, como muitas das grandes empresas nascem ou lá ou na Europa, a verba é diferente. Então tem muito isso, né? A gente tem muitas empresas aqui hoje que são empresas internacionais e, no final das contas, a métrica ainda é a métrica de quantas vezes eu apareci, né? E isso prejudica, essa conta prejudica um pouco. Quando a gente vem para o digital, isso é muito importante, e eu falo isso para todas as marcas que a gente conversa, muda um pouco o trabalho da mídia, muda um pouco como a sua marca pode e deve aparecer, né? E é muito bom e, ao mesmo tempo, também tem que ter um cuidado muito grande, porque o consumidor não está ali só vendo, ele está ali vendo e ele tem voz, interagindo. Exato. Então, como que a gente olha para isso? A gente precisa sair do formato de sempre, né? É um pouco difícil, porque às vezes a própria pessoa que está sentada na cadeira do marketing precisa prestar uma conta lá para o financeiro, que é dessa de quantas vezes eu apareci. Tantas vezes, gastei tanto, apareci tanto, valeu a pena fazer isso. E tudo bem, né? E na conta deles valeu, mas a gente faz muita oportunidade de fazer muita coisa legal, eu acho, assim. Mas está mudando. Eu acho que um exemplo muito grande para mim, e é um super parceiro nosso, é o Banco do Brasil. Assim, o Banco do Brasil, você olha, é um banco. Né? Mas é a marca que mais investe no esporte. Né? É a marca que 30 anos, um pouco mais de 30 anos investindo no esporte. De formas diferentes. Né? Então teve o vôlei, agora está no skate, está no surf. E muito aberto a entender como está mudando o cenário, né? Os consumidores estão mudando e como que a gente faz para rejuvenescer essa marca através da plataforma esportiva. E eu acho que eles estão fazendo muita coisa legal, assim. Então, com o olhar de banco, para mim hoje o Banco do Brasil é de fato uma marca que investe no esporte, assim, e que usa a plataforma esportiva de uma forma bem legal. E até por falar nisso, né? A gente estava conversando ali antes do podcast, né? A partir desse amadurecimento do mercado, digamos assim, aqui no Brasil, qual o olhar dos patrocinadores para a adolescente Raíssa, né? E ela também, em relação a essa quantidade de marcas, né, que se aproximam da marca Raíssa, e vocês, como é que rola essa gestão de tudo isso? E ela sendo uma adolescente. A gente traz o patrocinador para muito perto da Raíssa, assim, né? Eu discordo um pouco do modelo bloquear o atleta para os patrocinadores. Eu acho que quanto mais próximo da realidade do atleta o patrocinador estiver, mais próximo de um marketing da verdade estaremos, né? Então, quando o Banco do Brasil, por exemplo, leva o pai da Raíssa para assistir uma corrida de Fórmula 1, poxa, é um sonho realizado. Né, um sonho através da filha dele ali, e foi uma coisa muito forte, inspiradora, e que deu um resultado incrível para o banco, inclusive. Isso só acontece se eu tiver a marca muito perto e se eu permitir com que a marca se aproxime do atleta. Né? Então, para todas as nossas marcas, fica muito claro, a Raíssa é uma adolescente de 16 anos. Então, já aconteceu, por exemplo... Tem tantas histórias engraçadas, mas já aconteceu, e aí onde eu falo que às vezes a gente tem que quebrar a barreira, e depende muito da gente, porque o mercado já tem um vício da publicidade, né? E acho que a gente não tem que criticar, a gente tem que talvez falar, olha, essa é a realidade, né, desse indivíduo, Raíssa. E teve uma vez que a gente estava fazendo uma PPM para
para uma gravação dela, uma diária dela, e eu e o cara falou, o diretor criativo, olha, a gente precisa que a Raíssa chegue no set às 5 horas da manhã, porque a luz que vai entrar é uma luz ideal pro filme. E eu falei, a Raíssa não vai chegar às 5 horas da manhã. A Raíssa tem 16 anos. E eu já pensava assim, nem eu quero chegar às 5 horas da manhã. E aí ele falou assim, não, mas aí vai prejudicar o filme. E eu falei, tá bom, tudo bem, mas não vai prejudicar o bem-estar da Raíssa. E a cliente, naquele momento, falou, a gente não vai prejudicar o bem-estar da Raíssa. Então, isso tem que estar muito claro, a gente trazendo isso para o cliente. Isso vem desde o início. Eu já tive, por exemplo, casos de pessoas falando, não, mas a marca é boa, mas a gente acha que tem tudo a ver, a gente paga. E eu falo, mas não tem nada a ver com ela. Gente, não tem nada a ver com ela. E as pessoas falam assim, não, mas veja, o dinheiro, eu falo, mas não é sobre isso, ela tem 16 anos, eu não posso, sabe, assim, a Raíssa de hoje não é a de ontem, e não vai ser a de amanhã, porque é adolescente. Adolescente acorda com uma vontade e dorme com outra. E a gente tem que respeitar isso. Você tá sendo muito, né? muito esperançosa, que é só dormir e acordar com É verdade, é verdade. Né? No meio da entrevista tinha tido umas 3, 4. É isso. Enfim, aquele esquema divertidamente. Assim, é tipo isso. Raiva, entra no meio e tal. Total. E a gente tem que respeitar. Como que a marca vai saber? Se eu for muito honesta com a marca e eu deixar a marca ver essa Raíssa. Então a gente já tiveram uns clientes que foram para casa dela, Imperatriz, entender a rotina dela. Né? A gente foi fazer agora mesmo, vai sair maravilhosamente uma capa dela para uma revista para Louis Vuitton, e a Dani, né, que é a VP da Louis Vuitton aqui no Brasil, a presidente, ela conheceu a Raíssa e ela adorou. E ela se deu super bem com a Racing, porque ela tinha tido uma oportunidade muito pequena de encontrar com a Raíssa. E aí ela entende que aquela é a pessoa que está representando a marca dela. E ela amou. Então, eu acho isso muito importante. Como eu preciso levar as pessoas para entender quem é o Pedro, e não é só sobre a Raíssa, quem é a Júlia, e esse lado individual. E talvez eu leve e fala, puta, não tem nada a ver com a nossa marca. E tá tudo bem. Não tem problema. Porque eu acho que isso também faz parte da autenticidade do rolê, sabe? Assim, vamos ser verdadeiro aqui, não é sobre isso. Isso tem uma coisa que me irrita profundamente quando alguém fala que atleta é produto. Eu quero subir na cadeira e falar, não é. É um ser humano. Você tem seu salário. Você é um produto por causa disso? Não. Não é. A campanha que ele está fazendo é o trabalho dele. Mas aquilo ali não dita quem ele é. O que dita quem você é seu dia a dia. Por que para o atleta é diferente? Então, o atleta não é produto. Não é. Acho que essa é a primeira coisa. Partindo do princípio que a gente entende isso, e que é um ser humano, o seu olhar muda. E você vê muito mais potencial para sua marca, inclusive. Porque não tem nada que conecte mais um ser humano ao outro que a história. A identificação entre o ser humano, ela é natural. Por que a gente vive hoje no mundo, todo mundo quer compartilhar? Por que todo mundo tem essa necessidade? Né? Enquanto ser humano, temos necessidade de seres humanos. Então, por que não mostrar isso do atleta? Né? Então, acho que é isso. Acho que é a verdade, é a gente trazer a marca para perto do atleta, bloquear o que não for legal, né? E com muito respeito, eu acho. Eu entendo todo mundo agora, por exemplo, olhar para a Rai, entender o potencial, né, da Raíssa enquanto imagem. Próximo de Jogos Olímpicos, a gente recebe muita coisa. Mas, às vezes, não dá. Né? E não vai ser o dinheiro, assim. E que também, assim, gente, de novo, né? Estamos falando aqui, a gente pode ter discussões mais profundas sobre isso. Mas a gente tem uma família que entende desde o início, mesmo com todas as necessidades deles, que não vale a imagem daquela criança a qualquer preço. É isso que eu ia perguntar. Né? Então isso me ajuda muito a fazer meu trabalho. Onde tá o freio para você nisso? É na conversa, assim. E eles precisam confiar na gente e nesse entendimento de que, cara, eu olho pro seu filho enquanto indivíduo, eu preciso que você também olhe. Né? Se você olhar pro seu filho como uma pessoa que vai unicamente te trazer dinheiro, não vai dar pra gente trabalhar junto e tá tudo bem. Você busca outras pessoas que talvez tenham esse perfil, não é o meu perfil. Não é. Então, e às vezes bate a ansiedade, né? Nessa coisa da rede social, os pais veem, por exemplo, principalmente no futebol, né? Muita gente postando tudo, olha, meu filho isso, meu filho aquilo, não sei o quê, e tudo aquilo. E às vezes gera uma ansiedade dos pais, assim, meu filho não tinha que estar fazendo mais entrevista, meu filho não tinha que estar mais na mídia. Mas no dia a dia, lá no clube, o que vai importar pro técnico, pro time, é o quanto seu filho está performando. Talvez a mídia seja até ruim.
né? Porque por conta de tudo isso. E a gente precisa que eles confiem na gente, assim. E às vezes é difícil, porque as pessoas tendem a falar o contrário para eles, né? Então, e se não confiar, e se não acreditar, é porque não é pra gente trabalhar junto. E tudo bem. Nessa relação de raiz, você falou, tem muita história legal e tal. Eu lembro de chamou muita atenção, assim, eu acho que ela foi um fenômeno talvez único na história do esporte brasileiro, né? Porque foi muito jovem, ganhou um protagonismo muito grande, impulsionou uma geração, enfim, né? De querer ver, querer fazer, querer tentar e tudo mais. Como é que fica do lado do empresário olhar isso e falar, putz, e agora? Como é que eu controlo isso daqui? Ou qual é a oportunidade que eu não posso perder? Como vocês fazem para também medir esse limite? Não é pra mim. Acho que esse é o primeiro ponto. Nada que a gente faz para os nossos atletas é pensando no resultado pra gente. Então, a gente tem abordagem, por exemplo, de quanto custa essa campanha, você não vai receber. A gente vai sentar, a gente vai entender o que a marca quer falar e tudo. Tá, tem identificação com o atleta, vamos entender no valor que a gente pode chegar aqui. Todas as nossas propostas foram assim. Tiveram propostas que eu falei, eu não vou. Foi engraçado que ele falou assim: coloca mais uma diária. Eu falei, ela não tem agenda para essa diária. E se eu colocar, eu vou te cobrar mais caro. Por uma coisa que eu já sei que eu não vou te entregar. Então não vamos colocar no contrato. Não, mas eu preciso. Falei, eu estou te falando que eu já não vou te entregar. Entende? Assim, então é isso, né? A gente quebrar esses vícios e é tudo para eles, não é pra gente. Esse é o principal ponto. Quando o Caio, que é o meu sócio, veio para a agência, eu falei para ele muito claro que assim, olha, o nosso objetivo aqui, final, não é sobre ganhar dinheiro. O ganhar dinheiro, a remuneração, ele vem de um resultado de um trabalho. Mas não é só sobre isso. Então, por exemplo, eu não remunero de atletas que ganham até um teto. Eu não remunero. Porque não faz sentido nenhum eu tirar a fatia de alguém que vai fazer muito mais falta para ele do que vai somar para mim. Entende? E no final das contas, depois de toda uma jornada, o bem-estar dele é que vai fazer ele performar e depois eu vou ter o meu resultado. Como foi com a Raíssa, como foi com a Júlia e como vão ser com vários outros atletas. Então, pra gente é esse olhar, não é sobre a gente. Não tenho meta, não é sobre isso. E eu sei que é um privilégio, gente, né? Eu entendo isso, também agradeço muito por isso. Enquanto puder ser assim, vai ser assim. Essa é a nossa ideia, assim. E dentro disso, que é uma relação de confiança. Total, né? total. Principalmente com a ponta família Total. e atleta. Como é que funciona essa prospecção? Para que você chegue até, por exemplo, a Raíssa. Apenas um exemplo. Para que acho importante entender essa jornada também, baseado nos valores que você tem dentro da TB, os seus valores que você, óbvio, traz para dentro da TB. Isso. E essa relação com a família. E com o atleta, óbvio. A Rá, acho que foi um exemplo. A Rá e o da Júlia foram bem próximos, assim, porque a Rá, eu estava fazendo um evento para a Nike de Sports Marketing, que era um summit de atletas, que é um projeto que a gente faz bem legal. E eu a vi muito esmirradinha, muito pequenininha. Eu não conhecia a Raíssa, eu não sabia nem que ela era skatista. Não sou da comunidade, ainda não tinha sido impactada, né? Agora eu sou quase da comunidade. E eu a vi muito esmirradinha, assim, eu falei, meu Deus, que fofura. E eu lembro que a gente fazendo o fechamento das passagens aéreas, tinha um voo só de Imperatriz para São Paulo, e eu brigando com os meninos, brigando, modo de dizer, mas eu conversando com os meninos da Nike, falando, gente, ela vai chegar muito cedo, o evento começa só às 10, vamos levá-la para um hotel. Ai, mas a gente não tem verba. Eu falei, não, gente, se vira, vamos colocar lá no hotel e tudo, e a gente chegou. E aí eu falei para os meninos, né? Eu lembro que primeiro eu falei com o Lucas Manieso, eu falei, Lu, o que ela precisa? Ele falou, Tati, eu não sei. Conversa com os meninos que estão mais próximo dela e entende o que ela precisa. E aí eu conversei, os meninos falaram, olha, nesse momento ela precisa de duas coisas. Uma orientação para os pais, porque ela está começando a crescer, né? O primeiro contrato dela é Nike, tem muita gente procurando ela e tudo. E ela ainda não tinha classificado para jogos isso. E a outra coisa, ela precisa de um notebook, porque ela vai fazer uma viagem para os Estados Unidos, a primeira viagem dela, e ela precisa fazer aula online. Aí eu falei, tá massa, isso a gente viabiliza, isso, né, é de menos, assim. E a gente conseguiu viabilizar e iniciou essa relação. Então, sempre é uma relação que ela começa. A gente fala que tem uma fase que é com todos os atletas, que é diagnóstico, que é basicamente assim, vai dar certo o nosso trabalho?
Porque eu preciso gerar uma expectativa, né? A gente precisa alinhar expectativas aqui. Porque hoje, muitos atletas, quando eles buscam um agente, alguém para carreira, é assim, quanto que você vai me trazer de dinheiro? Quanto você vai me trazer do lado comercial? E tem agentes que é o comercial. O nosso não é só isso. O nosso é sobre isso também, mas não é só isso. Eu quero saber, por exemplo, assim, seu imposto de renda tá ok? Porque isso vai te prejudicar lá na frente. Entende? Assim, sua família tá bem? Tem plano de saúde? São coisas básicas que eu tô falando, gente, mas que a gente tem atleta e profissional que, cara, ele foi atleta a vida inteira. Você acha que ele tá pensando nisso? Tá. Então a gente acha que a Alê trouxe muito isso, né, no bate-papo com vocês, né? Ela deu o exemplo do Bruno. Então eu acho que a gente começa com esse diagnóstico e o approach é desse jeito. Os outros simplesmente aconteceram. Eu juro por Deus, assim. Os meninos do surf eram 2 meninos que faziam parte do Instituto do Medina, aí quando o Instituto fecha, né, eles ficam desamparados, e aí é alguém que conhece que fala, você não consegue ajudar, e assim vai se criando, sabe? Muito louco, aconteceu, meu coração aperta, porque tem mais um monte que a gente queria abraçar, mas enquanto a gente não tiver uma estrutura, a gente não consegue, e quem a gente pode, de alguma forma a gente tenta ajudar, mas aconteceu. Essa base nossa de atletas, e aí a gente não tá falando, né, do futebol, pelo contrário, Sim. são os outros, né? E a gente fala que a base do futebol ela é bem, bem complexa, né? Enfim, é difícil. Imagina o resto onde não tem dinheiro, né? Como é que é? É uma necessidade que a gente tem ali? O atleta é muito desamparado aqui? Muito desamparado, né? E aí, quando a gente fala em atleta, é toda a estrutura que tem em volta dele. Porque eu não consigo desvincular, enquanto criança, um atleta de uma família, né? Então, é muito desamparado, assim. E eu acho que tem uma regrinha que falta a gente seguir. E aí, quando eu falo a gente, é porque eu acho que todo mundo pode contribuir com isso. A gente, enquanto indústria, enquanto os maquinistas ali. Né? Enquanto indivíduos, inclusive, né? Porque é isso, se eu tinha meu tempo para disponibilizar, disponibilizei meu tempo. Então, vocês, amantes do esporte, disponibilizem o de vocês. Mas pro atleta. Porque se a gente tem um atleta com uma base mínima, ele vai conseguir alcançar alguma coisa. Se ele tiver com uma base forte de estrutura, a gente vai ter muito atleta, muito ídolo. Essa história do atleta brasileiro que sofre, já deu. Não precisa. Ufa, obrigado. Não precisa passar por essa história triste, né? E aí sim, tem questões públicas, privadas, gente, tem tudo isso. Mas você pode, todo mundo pode fazer, né? Então, por exemplo, a imprensa, quando ela coloca assim, existe uma diferença muito grande, quando ela coloca assim, atleta perde a medalha de ouro e fica com bronze, é muito diferente de você falar atleta ganha medalha de bronze. Se você tem um olhar para o indivíduo, se você se coloca no lugar de quem está lendo e de quem se esforçou uma jornada inteira para conseguir aquele pódio, você vai mudar. Você vai olhar e vai falar, não, eu vou falar, o atleta ganhou bronze e não mais perdeu o ouro. Isso vai fazer com que a gente crie uma comunidade, que são nós brasileiros e consumidores, de celebrar todas as etapas dessa jornada do atleta e não só o ouro. E aí todo mundo fala, mas a imprensa faz isso. Gente, é só um exemplo, não é uma crítica. Mas eu acho que se a gente começar a olhar para essa base, é cultural. E a gente pode mudar isso. Porque a pergunta você consome isso porque alguém falou para você consumir ou porque você teve acesso a isso? Se a gente der acesso, a gente vai ter mais gente querendo praticar aquele esporte. É o efeito fadinha que as pessoas falaram. Por que tem mais gente querendo? Porque surgiu uma Raíssa, mas tem tanta menina legal que anda de skate e que, porque não apareceu nos Jogos Olímpicos, mas está aí, que pode também gerar, né, despertar o desejo daquela modalidade. Olha o trabalho que a NBA vem fazendo, próximo às escolas, que eu acho formidável que o Rodrigo, o time, está fazendo, assim, de levar o acesso à prática do basquete para gerar desejo, despertar interesse, e a indústria vai crescer. Então, por que a gente não faz isso para o resto? Né? Então, acho que todo mundo pode fazer, na sua comunidade perto ou no mundo, né, onde você está. Se você desenvolve a base do atleta, se você dá um mínimo, ele vai chegar em algum lugar. Mas se você dá um mais para ele só ser atleta, puxa vida. Assim, a gente já está num quadro de medalhas que é tão cobrado, acho que a gente já está facilmente entre os 5 primeiros, assim. Então, infelizmente falta. E é uma briga, quando eu falo... Não é uma briga, mas eu fico um pouco brava quando eu vejo marcas falando que incentivam o esporte. Não.
você patrocina um evento esportivo. Tem uma diferença muito grande entre você desenvolver a prática esportiva, né? E tem um espaço. Eu falo, aconteceu uma coisa com uma marca muito legal, que hoje patrocina a Ra, e quando eu tentei bati na porta deles várias vezes, né? Como a gente bate para vários atletas, e não cabia naquele momento pra marca, e eu entendo, super, beleza. E aí no dia seguinte dos jogos, aliás, até me falou como é que a gente se protege dessas coisas, Bruno Municelli, né, uma pessoa que a gente tem em comum, foi a primeira pessoa que eu liguei, mudando rapidamente de assunto, quando a Raíssa desceu, que ela ganhou a medalha, eu liguei, Bruno, pelo amor de Deus, eu preciso passar pra você, me ajuda, a demanda. E ele é maravilhoso. Enfim, mas aí voltando, essa marca me ligou no dia seguinte e falou, Tatinha, eu falei, eu acho que eu não devia nem te atender, que ele é pernambucano, super querido. Aí ele falou, não fala assim. Eu falei, cara, não tem problema nenhum. Assim, vamos fazer, tem tudo a ver com a marca. A gente queria, né? Você que não quis. Agora, você vai pagar mais agora caro. Você vai pagar mais caro. Você não mandou um uai, não, né? Mando. Você manda uns uai de vez em quando? Mando em e-mail, mando em mensagem. Né, mando super uai. Então é isso, assim, acho que a gente pode olhar. Gente, e tem muita oportunidade. Quando eu olho os números enormes que são do futebol masculino, né? De investimento, de marca e tudo, eu falo, nossa, se você pegar um pedacinho desse trem aqui e trazer para a base, vocês não têm noção do que vai ser o resultado da nossa base. É um pouquinho. E aí você falar para mim, mas não diz com que a marca tá, né, com a estratégia da marca, aí eu quero chorar. Dentro da preparação do atleta, né? Você falou num determinado momento de ter, por exemplo, um especialista como uma psicóloga. Isso. Né? Pela sua experiência, por tudo que você acompanha, a parte mental, ela seria a última fronteira a ser ultrapassada pelo atleta na sua preparação? Eu não acho que ela é a última, acho que ela é a primeira. Porque a parte física, a parte técnica, a gente tá falando de um corpo, de músculo, fisiologia. Aí você desenvolve. É óbvio que tem atletas que ainda tem, né, a estrelinha, que a gente fala que tem o dom de fazer aquilo ali, mas a parte física, para mim, no meu entendimento, e eu sou fisioterapeuta de formação, acho que não é o mais difícil, assim, e desde o início você tem que começar, o psicológico também. Então, para mim, é a primeira barreira. Se você quebra essa barreira, que quebrar essa barreira significa você aprender a lidar com o que você colocou ali, se você dispôs a fazer, que é um aprendizado. Nossa, e aí você desenvolve, inclusive, fisicamente. Né? Então, acho que ela é a primeira. Estamos atrasados em falar sobre isso agora. Né? Quando a gente olha, as pessoas falam, a Dani falou isso aqui sobre Simone Biles, acho muito triste ela ter que abdicar de uns Jogos Olímpicos, entendendo que a jornada, principalmente um atleta de ginástica, tem esse olhar muito grande, né, para os Jogos Olímpicos, assim, e ela ter que abdicar porque lá atrás não se falava, ou lá atrás ela não era escutada, eu acho triste, eu não acho a história legal, eu acho a história triste, assim, e tem questões que a gente precisa ver, né, então, a Raíssa tem 16 anos, ela está indo para uma Vila Olímpica. Os Jogos Olímpicos é um evento privado, né? Então, como todo evento privado, tem suas regras. E na regra dita que, com 16 anos, ela já não tem direito a ter um responsável. Mas na nossa legislação, tem que ter. Ela tem que ter. A Raíssa não pode dormir, de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente. Ela não dorme, ela não pode ser acomodada num lugar sem que tenha um responsável legal ali próximo dela. Eu entendo que isso é importante, independente da legislação ou não, porque estamos falando de uma adolescente de 16 anos. Quem vai tirar o celular dela antes dela, para ela dormir? Me ajudem aqui, vocês, pais de adolescente. A gente vive nesse mundo. Então a gente precisa evoluir essas regras, a gente precisa pensar com carinho nessas regras, né? Não só para a Raíssa, mas para todo mundo que está vindo aí. E falar, cara, essas regras talvez não caibam mais. Porque dois Jogos Olímpicos atrás, a gente não tinha o celular. Não tinha o celular, não tinha, e nem mesmo a idade dos atletas. Não tinha as idades dos atletas, exato. Então, a gente precisa movimentar, uma conversa que a gente vem tendo muito, né? Isso não se aplica só para Jogos Olímpicos, acho que se aplica para Pan-Americanos, para tudo. Entender, por exemplo, a gente falou agora há pouco, o esporte feminino, ele é uma coisa nova, ele está em construção. Entender, assim, o que a gente tem hoje para o evento feminino, ele comporta as necessidades de uma menina? De uma mulher? Não acho.
Então, acho que a gente tem que olhar. E não é sobre brigar, não é sobre isso. É a gente entender. É discutir, né? É discutir no bom sentido. Colocar na mesa e falar, gente, essa é a situação. Temos um problema aqui. Temos um problema. Então, por exemplo, às vezes, gente, eu acho que existem pessoas que são ruins, mas existem pessoas que são despreparadas, né? A base do feminino, ela é muito nova ainda. Então, você ter profissionais que trabalham com a base feminina é muito raro. Você pode formar um profissional que trabalhou com a base masculina, trazendo conhecimento, conversando sobre como é trabalhar com uma menina. Você não fala do jeito que você fala com um menino, né? Eu tenho atleta. São outras necessidades. São outras necessidades, outras realidades. A gente precisa sentar e a gente precisa falar do que é. E se a gente fala, todo mundo entende, todo mundo na mesma página, como que a gente constrói? E de novo, eu falo a gente, porque para mim não é só sobre quem produz o evento. É quem está ao redor do atleta. Que, de novo, o atleta é a maior área de esporte. Então, quem está ao redor? É o time dele, é a imprensa, é o dono do evento, é o dono da federação, é a equipe técnica, é todo mundo. A gente sentar e a gente falar a real. Olha, a realidade é essa. Como é que a gente pode fazer? E você falou, desculpa, fiquei curioso. Como é que a Raíssa vai ficar? Ela vai ficar na Vila ou não vai ficar na Vila? Ela fica na Vila. A gente está conversando ainda com eles. Ela não ficar na Vila tem uma questão. É ruim, porque, principalmente por questões de logística. Sim. Tem os horários do treino, os ônibus oficiais têm os adesivos para chegar onde tem que chegar e tudo. Então, acho que principalmente por isso. O que tá todo mundo tentando ajudar é se a gente consegue fazer com que a mãe dela possa dormir com ela, né? Ou se não, a mãe dela, quem de acolhimento sentimental, a pessoa que ela confia que pode estar ali com ela, né? Então, vamos entender isso. É algo que ela quer também. É algo que ela quer muito, né? A Rá, no Pan-Americano, a gente teve ela ligou da pista chorando e falando, eu queria que a mamãe estivesse aqui, porque a mãe dela não tinha acesso ao treino dela. Poxa, a gente não precisa de uma menina de 16 anos pedindo pra mamãe estar ali. E não é porque é um momento frágil. Não é. Ali era só a menina de 16 anos que sempre teve aquela pessoa do lado. E a única coisa que ela queria é olhar. Aquela pessoa. Só pra... meu pai tá aqui, minha mãe tá aqui, tô tranquilo. A gente, enquanto adulto, precisa disso. Opa! Né? Então, por que não? Então, mas eu acho que tem um lado positivo que estamos falando disso. Acho que isso é importante, né? Há um tempo atrás não se falava, então estamos falando, né? E quanto mais a gente continuar esse debate, menos brigar, né? Mas muito mais em comunidade a gente entender o que cada um pode fazer. Entende? Porque, por exemplo, se a gente chega se a gente entende, a gente já sabe que vai ter um momento, vai ter uma área do COB de family friends. Então, os atletas vão poder ir ali com um horário marcado e encontrar com a família. Então, o que a gente, enquanto time do atleta, pode fazer? Ter certeza que vão estar todos os familiares ali. Aproveitar ao máximo esse momento. Não vou usar esse momento para outra coisa que não seja para interação com os amigos e com a família. E se tiver que dormir na Vila depois, tá bom. Essa é a regra, vamos discutir para um próximo. Mas por isso que eu falo que é todo mundo. Entendeu? A situação é essa, então tá. Então, dentro dessa situação, como é que a gente protege? Quase como é que a gente visita acolhe? De presídio, né? Você se liga, né? Aquilo. Agora pode. Então tá bom, agora tem direito à visita. Não sei o quê. É basicamente isso. Passa por portas, né? Eu passo. Não, pode entrar. Dá outra volta, Mas a gente tá conversando. Mas é duro, porque o duro. esporte, talvez lá atrás valesse isso, porque na verdade, cara, ia todo mundo do mundo inteiro. Não ia pai, mãe, não ia família, não ia nada. Era meio que jogado. Eu tava vendo esses dias o filme do Federer e ele fala isso, né? Que ele percorreu. E eu achei muito louco, né? O circuito de tênis inteiro com a família. Cara, você fala assim, o cara levava os filhos pra todos os... Cara, as crianças já eram filhos online ali o tempo inteiro, mas é muito louco. Porque você pensa assim, cara, você tá levando... E é um privilégio, né? Não, você poder levar. Lógico, você é o Federer, né? Tipo, já naquele status que ele chegou. Mas olha que maluco você pensar, e é engraçado porque a família tava sentindo meio do tipo, pô, vai acabar essa vida. De viajar o mundo inteiro também. É isso, já acostumaram já. Isso também. Mas é muito louco porque quanto isso pode ter ajudado ele na performance. Com certeza. De acordar, tá com a família, tá com a mulher, tá com os filhos, tá não sei o quê, tá brincando, tá não sei lá.
Pô, e aí eu vou pro jogo. Ele vai muito mais relaxado. Vocês preferiam estar aqui trabalhando ou vocês preferiam estar com o filho, com a filha de vocês? Começando as férias e tal, é aquela história. E isso vale para os atletas. Isso vale para qualquer um. Isso vale para qualquer indivíduo, né? Então é um olhar do indivíduo, assim. E eu entendo, porque existe a gente está debatendo sobre isso há muito tempo. Não é que o COB, ou a CBSK, ou o COI não estão abertos a ouvir isso, eles estão. Mas é isso, assim. Complexo, né? É complexo. Porque imagina cada atleta também trazer um familiar para a Vila Olímpica. Aí, meu amigo. É complexo. A Vila tem que triplicar de tamanho. Então não é, tá, beleza, vamos fazer isso. E aí tem uma coisa que a gente bate muito, que é, se não concordamos com o privilégio, não concordamos com o privilégio. Então não é uma coisa que você tem que trazer pra Raíssa. É uma coisa que você tem que olhar para todas as meninas e meninos com 16 anos para baixo e vamos aplicar para todos. Se não conseguimos aplicar agora, tá tudo bem, mas vamos olhar para todos pra gente aplicar pro próximo. Porque é o que você falou, a gente não tinha atletas tão novos, né? Há poucos jogos atrás. Uma Olimpíada atrás. A entrada do skate mudou muito isso. Exato, mudou muito. Era ginástica. E a gente vê a quantidade de problemas que surgiram na ginástica de abuso. Por não termos debatido, né? E que era uma coisa maluca. Eram crianças que estão ali no meio. Né? O ambiente esportivo, assim, eu acho que como muitos ambientes, ele demanda cuidado, né? Quando a gente fala de criança, e, enfim, acho que sempre demanda cuidado. A Rá, eu acho que ela foi a pessoa certa na hora certa, porque a gente tá vivendo um momento de pandemia e todo mundo na pandemia busca esperança. Né? E eu acho que nada te dá mais isso do que uma criança, do que a pureza, e aí é uma opinião minha, né? Então, quando você vê uma criança dançando TikTok, não foi a medalha que fez a Raíssa, né? As pessoas sentirem o que sentiram pela Raíssa. Foi a leveza, né? De Olimpíada não depende de medalha, não. Não depende de medalha, que pra mim é o que tem mais formidável de Jogos Olímpicos, acho que é isso, assim. E tem muita história, né, pra contar, assim, muita história legal. Então, eu acho que a gente tem que ter esse olhar pro indivíduo, mas tá melhorando muito, gente, assim, eu falo, a gente tem que andar muito, mas eu fui num evento da Forbes Mulheres. E teve uma das mulheres que ela falou assim, ela é mais velha, ela falou assim, toda vez que vocês faltar um pouquinho de esperança, né, para esse olhar do feminino e do esporte feminino, olhem para 5 anos atrás. Sempre. É o que eu sempre falo. Né? Então, evoluiu-se muito e muita coisa. Precisamos evoluir muito, mas não estamos parados. Isso é importante e é importante que toda a comunidade esteja envolvida. Principalmente os meninos, os homens que passaram por isso, sabem quão dura é a jornada de um atleta. Né? E é olhar e falar, poxa, acho que não precisa ser tão duro assim. Como é que a gente pode colaborar? Acho que isso é importante. E aí, dentro disso, né? Você falou, por exemplo, da Raíssa, né? Ela ali com o celular à noite. Opa, quem é que de repente vai falar, Raíssa, agora chegou a hora de desligar o celular e etc. Dentro disso, dessa velocidade de informação, né? E eles estão conectados, né? Uhum. Como administrar tudo isso? Seja num posicionamento que às vezes o atleta faz na rede social e depois, me posicionei sobre determinado assunto, e mesmo quanto isso impacta na própria performance. Porque você está ali recebendo notícias boas ou não, seja sobre o país, sobre o mundo, sobre sua família. Isso. Então tem tanta questão proativa do que você interage, como as questões reativas. Como administrar isso? A gente tem uma regra que é hater bloqueia. Independente de quem for. Se for uma mensagem negativa, bloqueia. A gente cancela. É isso, assim, pode ser um torcedor, pode ser alguém da mídia, pode ser uma personalidade. Se tá falando mal, a gente bloqueia. Então, isso é para todos os atletas. A segunda é tentar diminuir o tempo de uso, né, de telefone, assim, é muito difícil, é uma coisa que a gente tem que fazer com a gente mesmo, mas a higiene do digital, ela é necessária, principalmente em momentos determinantes. Mas a gente pede, né, daí se vai fazer ou não, a gente não sabe, porque eu tenho atletas adultos e cabe a eles, então a gente orienta, a gente traz isso, e tem os menores é o pai e a mãe que tem que tirar. Né, o pai e a mãe tá ali para fazer esse controle. Os adultos têm que aí existir uma consciência. E que, de novo, olhando pra gente, é muito difícil a gente desconectar. É muito difícil. A gente não consegue. Então, eu posso exigir? Eu não posso exigir. A gente orienta. Acho que é tudo muito na fase da orientação. E hater bloqueio mesmo. Bloqueio sem dó.
É que eu até pergunto isso, porque, por exemplo, há pelo menos há uma década, né? Quando os atletas iam para esses grandes eventos, determinadas notícias não chegavam, né? A carta não chegava, Exato. né? Opa, por quê? Porque para não perder o foco, etc, etc. Hoje não, né? Hoje está na mão. Tá na mão. Né? E pode chegar tantas notícias boas ou não, e que pode atrapalhar a performance. E aí tem que lidar. Também, assim, não adianta a gente tentar. De novo, a gente orienta, a gente tem, mas não tem uma regrinha pra isso, porque eu nem sei, na verdade, o que exatamente impacta aquele atleta. Às vezes, uma mensagem tão boba que eu falo, oh, meu Deus, sério? Assim, que você ficou impactado por isso. E uma mensagem mais séria, fala, ai, nossa, não tô nem ligando pra isso. Entende? Então, é orientar e a gente tem a Rá, a Júlia, as meninas que são mais novas, a gente orienta muito sobre o uso do celular em geral, né? A Raíssa, ela é patrocinada pela Samsung, né? E eles são super parceiros, eles são bem legais. E eles sabem que a gente traz isso pra ela de, olha, cuidado, você não é ideal que você fique o tempo inteiro, sabe? Bloqueada. Tem essas coisas, assim. Que aí a mãe dela coloca. Bloqueia o celular, né? A Samsung já vem, é uma específica. Seria maravilhoso, né? Mas não funciona. Não funciona, eu sei. Eu tenho um sobrinho de 16. Não funciona, não funciona. Não, e eu acho engraçado, porque o Pedro, o meu sobrinho, né? Ele tá ali online. Aí ele responde, eu acho que todo mundo, menos o grupo da família. Pra quê? Não é? Pra quê? Não é legal, né? Não. Falei pra ele, muda meu nome aí na sua agenda, coloca o nome de algum amiguinho seu pra ver se você me atende, assim. E aí você vê, né? Dentro disso, o suporte mental é fundamental, do apoio de uma psicóloga, para tudo isso, né? Que acaba interferindo no atleta. Aí pega uma raiz, você tem os patrocinadores de um lado, a família, amigos, que nem você estava comentando fora, né? Quando você falou da própria escola. Né, da escola ser parceira e a tratá-la como uma aluna, como as outras, como os outros. Né? Então, para você ver, são N interações para que, dentro desse olhar individual, né, de ver como um ser humano, além de potencializar a performance esportiva, continue a ser um ser humano como nós aqui. E ela gente. Vocês já tiveram a oportunidade de conversar com a Raíssa? Nunca tive a oportunidade. A gente vai trazer Você não me deixou. Eu não deixo mesmo. Eu pedi entrevista. Deixa daqui a pouco. Eu não deixo mesmo. Fui eu mesmo. Sei que não deixou. E a voz da consciência tá rindo em algum lugar. A voz da consciência tá rindo aqui, né? Nos bastidores. Mas um dia vocês vão ver o que é a Raíssa. A Raíssa é uma menina de 16 anos, gente. Não adianta. As pessoas pedem, por exemplo, ela participar em podcast. E eu acho que não tem mesmo. E ela não vai render nada, tá? Porque a não ser que você pode. fale de escola, Sim, você tem que estar no universo que ela Você tá. tem que estar no universo que ela tá. E eu concordo, porque eu não lembro quem que me pediu outro dia uma entrevista e era uma pessoa assim, eu falei, não vou entrevistar. Eu recusei a entrevista e não era pelo personagem em si. Falei, o que uma criança tem a dizer para negócios do esporte, sinceramente? Nada não. Nada contra a criança, mas assim... Mas nem é a conversa pra ter com ela. Exato. Mas esse é o seu olhar pro indivíduo. Você olhou pra aquela pessoa enquanto criança. Eu brinco que não foi porque exatamente assim. Pra mim, o grande personagem por trás da Raíssa é você. Quem eu acho que pra máquina do esporte, pro nosso público, pro nosso consumidor tem sentido, tá falando com quem tá ajudando a potencializar os negócios, a permitir. E eu sempre falei isso aqui. Já falei, não lembro se eu já falei no Maquinistas, mas falei na máquina algumas vezes que. Pra mim, a grande dificuldade é ser essa Olimpíada pra Raíssa. E não a quando ela tinha 13. Isso. Quando ela tinha 13 anos, nem tem ideia de onde ela tá se metendo. Exato. Agora ela tem a responsabilidade, ela tem patrocinador, ela tem o peso de ser medalhista, ela tem um bichinho chamado adolescência no meio dessa história. Isso que eu acho que é completamente maluco, se a gente for pensar, e que tem que entender como negócio, assim, qual é o limite do negócio no meio dessa história, né? Mas é isso mesmo, assim, e enquanto negócio é esse alinhamento muito claro com as marcas, assim. Não tem nenhuma marca que eu não tenha falado, olha, não sei se a medalha vem. Eu não tenho bolinha de cristal, eu não sei. É o momento dela, vai ser o momento dela ali, e ela tem 16 anos. Você não tem controle. E se existir alguma marca que venha falar com a gente, e que às vezes tem, não é uma maldade, mas é o entendimento deles de, olha, eu estou buscando atletas que eu tenho quase 90% que vão performar, eu falo, então não venham buscar os nossos. Porque eu não tenho essa continha, né? Eu não vou botar essa pressão nele. Né, eu não vou. E as pessoas falam, a Raíssa é a favorita? A Raíssa não é a favorita, gente.
E além disso tudo que você falou, está disputadíssimo. Sim. O nível das meninas cresceu um absurdo. A gente tem algumas favoritas, né, no skate feminino, o que é muito bom. O que é muito legal, porque a gente vai ver um show de skate. Você tem vários times podendo ganhar. Exatamente. É a mesma lógica, né? É a mesma lógica. Basquete masculino. Chato. Você já sabe quem ganha. Tem essas, né? Mas tudo pode acontecer. Quando é Jogos Olímpicos, a gente sabe que tudo pode acontecer. Então, eu não acho que ela é favorita. Ela é a minha favorita. Como o Giovanni é o meu favorito. E o Pedro e o Luiz e o Japinha são os meus 3 favoritos no parque. Mas não acho. E muita gente vem falar isso, né? E eu acho que, de novo, é como um torcedor. Isso é legal, eu entendo. E ela gosta de receber esse carinho das pessoas. A Raíssa, ela é de pessoas, sabe? Ela tem isso. Mas, por outro lado, uma pressão que não precisa ter, né? Ela tem que se divertir. Ela tem que se divertir. E, gente, sinceramente, Raíssa é medalhista olímpica. Raíssa é bicampeã mundial. Raíssa ganhou X Games. Raíssa tem 16 anos. É óbvio que a pressão vai bater nela. Claro que é, porque é sobre ela, né? Não é sobre a gente, é sobre ela. Ela tá nessa jornada inteira pra chegar lá e falar: não, eu não quero subir. É óbvio que ela quer subir no pódio. Raíssa sempre quis subir no pódio. E é engraçado, assim, porque a Raíssa menor, ela queria estar no pódio. Depois tá primeiro, segundo ou terceiro. Agora já mudou um pouquinho. Hoje ela já mudou o discurso dela. E foi natural dela de, eu quero ganhar o primeiro. Que tá massa, então, pode pra querer. Ela, a gente pode usar a manchete que não ganhou o ouro. Não. Pegadinha. Não use pra ninguém, não use pra ninguém. Pegadinha. Não, mas o atleta tem que ter esse espírito. Não, o atleta tá lá falando, eu quero estar naquele lugar. Eu quero estar. Era o Cielo. O Cielo era muito criticado, mas o Cielo falava mas é verdade. isso. Cara, eu vim aqui pra ganhar. Não o Kobe, né? O Kobe, enfim, minha referência. Assim, né? Que é esse entendimento de que, assim, tem a esportiva até segunda parte. Existe um lado bom em você ser competitivo. Alguém tem que querer ganhar, gente. Senão não tem graça o negócio. Então, querer ganhar, ele é positivo, desde que seja olhado e trabalhado de uma forma saudável. Ela não pode, e nem os outros atletas, achar que, nossa, eu fiquei em segundo é ruim. Isso não existe, pelo amor de Deus. Estamos falando de uma medalha de prata nos Jogos Olímpicos, uma medalha de bronze nos Jogos Olímpicos. Segundo melhor do mundo. Entendeu? Então, assim, naquele momento, né? Eu tendo a falar isso. Porque às vezes é tão sobre o dia, e aí entra o mental do atleta, né? Então, naquele dia, ele foi o segundo, ou o primeiro, ou o terceiro melhor do mundo, assim. Muito bem, George. Sim. Você. Chegou. Ah, chegou? Mas ela já é. Ela já é nossa. Meu, você viu a aula que ela deu aqui? Você acha que a perguntinha vai mudar? Não vai mudar nada. Essa perguntinha vai mudar nada. Então chegou a hora da perguntinha com o George. Pronto, mudei. Você mudou a vinheta. Lógico, você falou que você vai fazer uma perguntinha. A gente entra só no negócio num momento. Primeiro de julho. Que momento histórico, perguntinha. Vai, faz aí a pergunta. Qual é a pergunta? Vai. Momento, George. Pronto, não ia perder a vinheta. Você olha pra Raíssa, 16 anos, uma menina, uma adolescente. Quando você volta o filme da sua vida, a sua vida, você com 16 anos, o que mais te faz chorar de emoção quando você volta aos 16 anos de idade? Aos seus 16 anos de idade. Acho que a comida da vovó. Acho que essa é o que me faz voltar. Até porque, tá vendo? Essa perguntinha é dose, né? Mas, né, eu aprendi a gostar de esporte com ela. Com ela e com a mãe, assim. E era isso, eu passava na casa dela todos os dias, às 16 horas, antes de eu ir pra escola, à tarde, né, pra jogar, ou pra jogar bola, ou pra jogar vôlei, e pra tomar um café com ela. Então tinha a minha xícara, a minha colher, e eu tomava café com farinha. Bem mineiro, café com farinha de milho. Então, acho que isso é o que mais me faz chorar de saudade, de lembrança boa mesmo, assim. E ela, eu era a única aluna que os pais deixavam, mamãe, no caso, deixava faltar para assistir Jogos Olímpicos. Porque era Barcelona, né, tinha fuso e tudo, e mamãe falava, não, você não precisa ir à aula, você vai assistir, depois você corre atrás disso, assim. E eu cortava papel picado com a vovó e a gente jogava da varanda. Então, acho que é esse momento. Viu?
assim como na minha história dela também, a culpa é dos pais. Faltar em aula. De todo mundo, né? De todo mundo, vai. Eu sempre falo, quando minha mãe Ônus e o reclama, bônus. você tem que ser jornalista. Quem mandava deixar eu cabular a aula pra ver jogo de futebol? Não reclama que eu trabalho com isso, né? O ônus e o Quantos bônus é jogos? deles, Nossa, sempre. Quantas faltas em escola pra ver a Olimpíada? Não tem conversa. Mas valeu a pena, vai, fala a verdade. Vale muito a pena. Pô, claro que Até valeu. hoje. Mas, O duro é convencer minha mulher a deixar hoje as crianças faltarem. Tudo bem, eu não consigo, mas tudo bem, faz parte. Que aula, hein, ô, meu querido Pô, que Tchol? que é isso? Que aula. Que Eu aula. vou usar um termo que você tem usado em alguns maquinistas. Eu buguei hoje. Se você tem bugado em alguns, hoje eu buguei. Você é muita bugou? info. É muita informação. Muita info. Mineiro fala aula. muito, né? Não, mas bate na aula. Uma bate coisa na é aula. falar, outra coisa é ter propriedade quando fala. É, Tivemos vai na propriedade falando aqui. Obrigada. Que aula sobre gerenciamento de carreira, sobre humanismo ao tratar com o atleta, sobre como isso se relaciona com marcas, que mais? Que a gente falou, Parte nossa, tem tanta mental. coisa, parte mental, saúde mental, né? A gente vai falar bastante disso nos Jogos Olímpicos, na cobertura da máquina também, porque base, tem muita né? coisa. A base, o quanto é importante formar o atleta desde a base. É Tati, isso. foi um prazer, viu? Ai, prazer foi meu, Grande obrigada. prazer, viu, Tati? Obrigada pelo convite, fiquei feliz. Pós-jogos, com ou sem medalha, ela estará aqui com a Raíssa. Vamos. E aí, Junto, faz as duas, Não, mas pronto. não, sim. Bate aquele Ai, papo. vai ser super legal, vai ser É, a gente bate engraçado. papo. Aí vai ser legal, Ela, vai ser legal. Raíssa- Esse já tá, Naomi, anota aí, tá? Anota na. Ela, Raíssa, isso, mas as duas só vão poder vir aqui se vier com doce de leite e um queijo branco. Porque ela deixa falou com a que nos gente. bastidores que ela traria. A gente traz. Isso aí você que tá cobrando. Tranquilo. Minha preocupação é com o conteúdo. Obrigada, gente. Obrigada mesmo. obrigado. Imagina, Foi um obrigada a prazer. vocês. Ô, valeu. Diariamente, maquinadoesporte.com.br, Máquina Esporte nas nossas redes sociais. Semana que vem, não estaremos aqui. Estarei eu em Londres, não. Também não. Se eu estiver loco, vai em ser meio Londres. ruim. Estaremos em Paris, vai ter maquinistas todo dia. Eu e Wagner Janella estaremos trazendo atualizações lá de Paris e nossa equipe por aqui estará também trazendo atualizações do ponto de vista de negócios e não só isso. A máquina a todo vapor. A máquina estará rodando bastante nos Jogos Olímpicos e esperamos também com as atletas e os atletas Estaremos da lá. Tati ali também participando com a gente. E os Tchau. maquinistas também, né? Os maquinistas. É isso. Tchau. Tchau.